Beleza, vamos começar com quem já está aqui, tá? A galera vai entrando lá conforme eles forem vendo o link. Quem já está aqui, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Quem não puder fazer por aqui, pode mandar lá no grupo do Telegram que eu consigo ler agora, tá? Vamos lá, o Max já mandou uma pergunta aqui, ó. Numa tendência de baixa com umas 5 velas vermelhas e aparece uma vela de continuidade, porém verde, devo comprar? Não, a resposta é não. Por quê? A vela de continuidade, ela dá continuidade na tendência, tá? Se caso tem uma tendência de baixa, né? E aparece lá, a primeira regra para operar uma vela de continuidade é anteriormente a ela tem que estar acontecendo ali uma tendência, de preferência umas 2 a 3 velas da mesma cor antes dela. E aí vem 2 velas verdes, 3 velas verdes, 4 velas verdes. E aí na quinta vela vem uma de continuidade. Nossa, eu desenhei errado, tá? Desenhei totalmente contrário, ó. Tá lá. Wilber, Oi. vamos supor, deu 3 velas verdes, uma vermelha e depois uma verde de continuação. Eu Uhum. compro do mesmo jeito? A tendência de alta deu uma vermelha antes e a outra deu continuidade. Ó, Compro? eu não indico isso, tá? Porque o primeiro ponto para você operar uma vela de continuação é ela ter sido sequenciada antes por velas da mesma cor que ela, né? Que são as velas da mesma tendência. Supondo que lá deu 2 velas verdes, né? Depois deu uma vela vermelha. Opa, não é mais ou menos isso aqui? Aí deu uma vela vermelha. E aí depois apareceu a vela de continuação. É mais ou menos isso, né? Isso. E aí apareceu a vela de continuação aqui. Ó, por que eu não indicaria? Eu indicaria a operação se essa velinha aqui, ó, fosse uma vela de descanso, tá? Porque a vela de descanso é ela que geralmente faz isso. Até no gráfico aqui na hora que eu circulei tem ela, ó. Uma sequência de vela verde, aí depois vem uma velinha pequenininha que é a velinha de descanso, e a próxima vela já dá aquela sequenciada ali na tendência. Até essa vela aqui mesmo, nossa, eu marquei o exemplo sem ver, ó. Vou marcar ele de novo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó. Basicamente isso aqui, ó. Tendência de alta. Aí você tem a sequência de vela verde, depois aparece uma vermelha e depois uma vela de continuação. Olha aqui, teria tomado um loss. Eu não indico operar a vela de continuação depois de uma vela que seja da cor diferente dela, porque a vela de continuação ela precisa de uma sequência para ela continuar, né? Esse que é o sentido dela. Mas se aparecer uma sequência de velas verdes, igual você falou, e aí aparece uma velinha de cor diferente, ela sendo essa velinha aqui de descanso, você já pode operar na abertura para a próxima, comprado ou vendido dependendo da tendência. Lógico, trabalhando sempre com as referências em dia aqui para você não fazer a operação errada, tá? Mas a resposta para a sua pergunta, eu não operaria uma vela de continuação se ela vier de cor diferente da tendência que eu quero pegar, tá? Entendi. Obrigado. Por nada. Após quantas Tem velas? outra pergunta. Só um Eu tô minutinho, numa tendência. Tá tá? bom. Pode segurar o que você faz logo depois que eu responder essa. Após quantas Ok. velas posso considerar uma tendência boa para operar? Novamente, a gente não vai precisar de contar quantas velas. O que eu acho uma tendência legal é você identificar topos e fundos, tá? Se você tá lá, você abre o gráfico e conseguiu identificar isso aqui, ó, topos e fundos que estejam bem desenhados, né? Isso aqui está bem desenhado, ó. Topos e fundos. Você consegue enxergar os topos e fundos, você já pode operar aquela tendência que está acontecendo no momento, tá? Agora, se a sua pergunta é quantas elas são necessárias para formar uma tendência, você vai ter que se basear pelo seguinte: para formar uma tendência você precisa de topo, fundo e topo, porque aí você vai precisar identificar se é um topo mais alto ou mais baixo. Então,
3 velas, né? Porque eu acho que em 3 velas você consegue ter esse desenho que eu vou fazer para você agora, ó. Você precisa ter um topo, um fundo, um topo, peraí. Você precisa ter um topo, você precisa ter um fundo e você precisa ter um novo topo para você identificar que você tem um topo e um fundo mais alto ou mais baixo, ó. E aqui você já consegue identificar com 3 velas que você tem um topo, um fundo e um topo, tendência de baixo, tá? Então, com 3 velas você já consegue identificar topo, fundo e topo. Porém, não é indicado, né? Indicado é você observar assim, tirar um pouco o zoom do gráfico e ver se você identifica topos e fundos bem desenhados, tá? Max, pode fazer. Cada vez mais lotados. O Ministério. Eu tô numa tendência de alta de umas 3, 4 velas. Aí eu tracei a LTA. Sim. E a próxima vela de uma vela de impulsão vermelha, rompendo a LTA. Eu devo entrar de venda na próxima vela? Vamos lá. Eu vou só desenhar só para eu ter uma ideia do que você está falando, tá? Tendência de alta, não é isso? Pode ir repetindo. Isso aí. Aí eu tenho umas 3 verdes aí por aí. Tá, você tem de alta. 3 velas verdes. Aí do nada dá uma vela de impulsão rompendo a LTA vermelha. Entendi. Aí você tem isso aqui, esse desenho. Vem uma vela de impulsão rompendo aqui para baixo, não é isso? Isso. Tá. Devo comprar na próxima? Ou devo esperar o gráfico? Beleza. Aí entra a nossa observação. Vamos desenhar isso aqui mais bonitinho agora. Só deixa eu ver se eu tô gravando. Tô gravando, graças a Deus. Beleza. Então você tem lá uma tendência de alta acontecendo. Então, nessa tendência de alta, ó, tá acontecendo o que a gente chama de topos e fundos mais altos, né? Você está tendo lá suas referências, topos e fundos mais altos. Topos e fundos mais altos. Beleza. E aí do nada vem e acontece essa vela aqui de impulsão. Lembrando que essas velas todas que aconteceram aqui são velas verdes, tá? E aí vem a vela de impulsão vermelha e rompe aqui. Deixa eu desenhar uma vela. Você tem uma vela de impulsão rompendo aqui para baixo. Você operar nesse ponto aqui é uma operação contra a tendência que está acontecendo no momento. Operação contra a tendência geralmente são operações mais arriscadas, tá? Mas você pode operar desde que a sua próxima referência, depois que ela rompeu a LTA, esteja um pouco mais abaixo e você veja que pode sim alcançar ela aqui. Então ela não pode estar nem muito embaixo, tá? E ela não pode estar, né, travando a sua vela. Mas se ela tiver numa distância que cabe lá 1 a 2 velas, assim no seu ponto de vista, pode operar vendido, mas vai ser contra a tendência, então tenha isso em mente, tá? Agora o que você pode esperar também para pegar uma taxa melhor é ela rompeu a LTA e rompeu também, ó. Se você tem que observar isso aqui, se ela rompeu um topo, tá? Se ela estiver rompendo uma LTB, mas estiver travando numa referência de topo, aí você não opera não. Mas se tiver exatamente esse desenho aqui acontecendo, ela rompendo um topo e uma LTA, você pode esperar ela voltar na referência e pegar vendido. Aí você vai pegar uma taxa muito boa. Mas você pode operar também logo na abertura vendido para ela buscar essa referência aqui embaixo. São operações contra a tendência nesse caso, tá? Tenha isso em mente, beleza? Isso aí, obrigado. Eu acho que no final do gráfico aí, mostra aí uma dessa. Oi? Finalzinho aí. No final do gráfico aí. Lado direito aí, ó. Rompeu uma tendência aí. Aqui? Mais pra frente. Essa aí, ó. Calma que eu não tô vendo. Ó, esse aí, ó.
Pode falar o horário da vela, você está conseguindo acompanhar? E se você tiver o horário da vela, melhor. 5. Uma antes, essa aí, essa mesmo aí. Essa? Nessa vela de força. Tá, ó, aqui, vamos ver se eu tinha alguma referência. Eu tinha essa referência de fundo aqui atrás, ó, travando. Esse fundinho aqui atrás, que era até uma zoninha de referência, ó. Tinha isso aqui tudo, tá, de zona de referência. E aí acontece essa vela vermelha aqui, que é uma vela de força, tá? Então ela rompeu o que? Topo, fundo, ela rompeu esse topinho aqui, ó. Nesse caso aqui poderia operar, beleza, show de bola. A gente tem esse fundo, e aí o que acontece? Esse padrão aqui, ó, força, fraqueza. Todo mundo sabe que vela de fraqueza perfeita, em cima de uma referência, gatilho, compra, tá? E ainda mais que a gente estava numa tendência de alta. Por isso que eu falo para vocês, entrar contra a tendência poderia dar até um gain aqui, igual deu. Muito arriscado, mas entrar a favor da tendência, ó, que beleza, tá? Mais lucro. Edson Alexandre mandou aqui para mim. Me explica como funciona o efeito mola para fazer operações. Só fechar aqui a parte do vela-vela, que eu tô vendo que tem mais perguntas, eu já explico essa questão do efeito mola, tá? Primeiro só ver se tem mais perguntas sobre o vela-vela. Alguém tem mais alguma pergunta nesse momento sobre vela-vela? Professor, só falando agora assim, o menino que tinha falado sobre aquele rompimento, que assim, às vezes, antes dele olhar se tem outra referência também, assim, aí como ela fez uma vela de rompimento, aí às vezes é que eu vou para saber se for um falso rompimento, eu vou em M5 e ela ainda tá acima daquele suporte, aí eu sei que é um falso rompimento, ela vai fazer e vai voltar. Olha, aí já é uma outra questão de se adaptar a um operacional dessa forma, tá? Eu não gosto de misturar. Exemplo, eu estou aqui em M1, eu não gosto de analisar em M5 para poder definir a minha entrada, tá? Se é um falso rompimento ou não. Até porque a gente não vai trabalhar esse falso rompimento aqui, porque se romper com um padrão de vela do vela-vela, a chance de ser um rompimento verdadeiro vai ser muito maior, tá? E se você esperar a taxa correta, vai ser melhor ainda. Esse exemplo aqui, ó, que eu vou dar para vocês agora, ó. Vamos tirar um pouquinho do zoom, ó. Pegar só esse pedacinho aqui para explicar para vocês uma coisa de esperar a taxa correta para operar. Às vezes dá muito mais gain do que você já operar na abertura, tá? Fundinho, ó, tendência de baixa. E a gente tem essa zoninha de referência aqui. Por causa desses pavis aqui é uma zona de referência, tá? E a gente tem esse topinho aqui também, beleza. Tendência de baixa, show de bola. Vela de continuação perfeita, rompendo a zona de referência. Todo mundo aqui já pensa numa venda, eu também, tá? Mas se a gente pegar para trás aqui o histórico, olha só, as velas estão ficando bem próximas, tá? Estão quase nem continuando muito o movimento assim, dessa forma. E aí esperar a melhor taxa que ela voltar na nossa referência depois de um rompimento para poder operar é a melhor opção sempre, tá? Você vai pegar uma taxa muito melhor. Pode acontecer de várias vezes ela só continuar o movimento aqui e você perder a entrada, mas é melhor você perder a entrada do que perder dinheiro, tá? De uma forma tão boba, sendo que você poderia ter pegado um gain aqui de uma forma mais legal, tá? Só uma observação mesmo que eu tive vendo essa vela de continuação perfeita. Mas nesse ponto aqui a gente teria que esperar sim uma taxa melhor. Nem que você espera ela ficar só um pouquinho verde para pegar numa tendência de baixa, já é uma taxa bem melhor que você vai acertar ali, tá? Essa visão é bem legal. Professor, você estava aí nessa vela de força e tinha essa vela de fraqueza aí no meio. Onde você estava mesmo, você estava. Lá onde você deu a dica ao menino. No caso, se essa vela de fraqueza ela tivesse um pouco abaixo, né, tem essa vela vermelha alta. Isso. Tem a vela vermelha, isso, e depois essa verdinha. Se essa verdinha tivesse mais abaixo, porque aí no caso, ela deu a reversão
Hum. a reversão, porque aqui foi uma vela de fraqueza no caso, mas se ela tivesse mais embaixo, ia dizer que era uma vela de descanso, não é isso? Na verdade, ó, a gente tem dois casos aqui, tá? Vamos parar aqui. Vela de descanso perfeita é essa. Por quê? Porque anteriormente a ela estava acontecendo uma sequência mostrando a tendência clara de baixa. Depois que essa tendência cansou, ela teve que o quê? Descansar. Na hora que ela descansou, ela seguiu a tendência. Perfeito? Certo. Certo. Show de bola. Nesse outro caso específico aqui, ó, ela andou uma, duas velas. Não deu tempo de cansar. Então essa vela aqui, ela já não é uma vela de descanso perfeita. Pode ser, pode, mas não é perfeita, tá? E aí a gente tem que analisar se tinha alguma referência passando aqui também, tá? Mas nesse caso aqui, essa aqui já não é uma vela de descanso, ela é uma vela de fraqueza. Mas para ela ser uma vela de fraqueza perfeita, aqui essa vela teria que ser verde, concorda? Certo. Beleza, show de bola. Porque E às pa- vezes, porque às vezes ela tá verde e aparece essa vermelha e ela reverte. Isso. E aí nesse caso aqui, essa vela, ela seria uma vela de fraqueza ou de descanso, porque o corpo dela é pequenininho, né? Mas ela só seria válida se tivesse acontecido ou uma sequência de vela verde, para a gente analisar uma vela de descanso, ou se aqui anteriormente a ela fosse uma vela de força, ó. Uma vela de força, vela de vela de fraqueza, né? Só que aqui também já não estava no contexto, né? Porque já teria que ser no alto aqui, ó. Já teria que ser aqui, ó. Aí já teria que ser uma vela de força, vela de fraqueza, para continuar a tendência de baixa, entendeu? Vela de sempre a vela de força da mesma cor da vela de fraqueza, para não ter dúvidas. Tranquilo? Entendi. Tem a vermelha. Entendi. Beleza. Então, vela de para não ter dúvida, para não ter dúvida. Vela de descanso depois de uma sequência que a tendência está demonstrando ali. Então, a tendência de baixa tem que ter uma sequência de vela vermelha, aparecer aquela vela verde pequenininha e você já entra na continuação da tendência vermelha para a próxima vela. Vela de fraqueza, vela de força antes, da mesma cor da vela de fraqueza que vai aparecer para você pensar numa reversão para a próxima vela. Show de bola? Beleza. Pode falar. Não, eu falei, beleza. Ah, sim. Não, tranquilo. Galera, mais perguntas sobre o Vela Vela? Estamos escutando aí, bebê? Estou escutando. No gráfico ele tá experimentando bastante. Ele deixa bastante canal também. Como tá vendo na esquerda. Dentro de um canal, você recomenda utilizar o Vela Vela ou não? Ou passa? Pode utilizar, tá? Ó, supondo esse canal aqui, a gente pode utilizar. Porém, agora a gente vai ter o que? É como uma lateralização, mas só que é uma lateralização boa, porque dentro de um canal ele está se movimentando em tendência, né? Nesse caso aqui é uma tendência de baixa, canalzinho acontecendo. Aonde que você vai pegar as operações de venda? Na hora que ele estiver chegando próximo à parte superior do seu canal, porque é uma tendência de baixa. Chegou na parte superior do seu canal, formou um padrão lá de fraqueza ou perdeu força e mostrou continuidade de venda, né? Ou então começou a fazer uma sequência de baixa e demonstrou uma velinha de descanso, você já pega a continuidade dela para a próxima vela ali, entendeu? Valeu. Beleza. Respondendo o Edson aqui sobre o efeito mola, tá? Não que a gente tenha terminado esse assunto ainda, mas pode ir formulando perguntas aí. Efeito mola, Edson, o que acontece? Vamos lá, isso aqui é um assunto que eu tenho certeza que vocês vão dominar uma hora, mas isso é muito tempo de tela, tá? Para a gente entender o efeito mola, a gente tem que entender movimentação de vela.
Na movimentação de vela, como eu já deixei claro nas lives anteriores, a gente tem sempre 4 referências quando a vela termina, que é o corpo, né, e o pavio. Nesse caso aqui o pavio está colado no corpo, então é uma zona de referência. Então a gente só vai marcar essas 2 referências. E quando a gente termina essa vela, quando essa vela termina, a próxima vela que nasce, ela vai buscar as referências mais próximas. Nesse caso aqui, não tem um pavio aqui embaixo, tá? Para a gente ter uma referência mais próxima, que é de cima ou a do corpo, tá? A vela, vocês podem ver que ela já até continua descendo aqui mesmo. Mas vamos voltar aqui para eu poder dar esse exemplo de forma mais informativa para vocês, ó. Beleza, nesse caso aqui a gente tem pavio, né, corpo e corpo. Show de bola. Ela não buscou o pavio de baixo, que é a referência mais próxima. Tranquilo. Eu não espero que ela vá fazer isso logo de cara, tá? Eu só vou operar para ela buscar esse pavio na hora que ela começar a demonstrar fraqueza. O que seria o efeito mola? O efeito mola, na verdade, seria mais ou menos isso aqui, Edson, ó. A vela tem uma referência logo acima, a vela tem uma referência logo abaixo e a vela nasceu. A vela nasceu aqui, nessa referência de baixo. Nasceu a vela. Nasceu a vela e aí ela começa a subir. Ela vai subir até certo ponto, ela vai se movimentar até certo ponto e vai descer um pouquinho, né? Porque o gráfico se movimenta em ondas. Subiu um pouquinho, desceu um pouquinho. Até na onde que ela subiu um pouquinho, ela deixou uma referência. Vou marcar até de outra cor aqui para você conseguir enxergar. Galera, isso aqui é uma aula que é só tempo de tela mesmo que vai definir se vocês vão entender isso aqui ou não, tá? Ela subiu até certo ponto e deixou pra gente uma referência. Beleza, deixou essa referência aqui na hora que ela estava subindo. Depois que ela fez essa movimentação, depois que ela fez essa movimentação, se ela voltar ao ponto zero aqui e voltar e romper essa referência e subir mais um pouco, ela já está fazendo o efeito mola para cima, porque você pode esperar que na próxima movimentação que ela fizer, ela movimentou até aqui e deixou uma referência aqui. Pode esperar que na próxima movimentação que ela fizer, ela vai romper isso aqui, né? Vai romper isso aqui, vai voltar um pouco. Olha aqui onde ela parou, ó. Parou aqui em cima. Ela já rompeu a referência anterior, já fez o efeito mola, né? Porque ela parou aqui, voltou um pouquinho e rompeu. Deixou mais o que? Mais uma referência. E aí vocês podem ver que até ela chegar nessa referência de cima aqui, ela foi se movimentando num efeito de mola mesmo. Ela foi batendo numa referência, subindo. Bateu, rompeu, subiu. Sempre rompendo as referências que a própria vela vai deixando. Eu sei que é um pouco complexo só de olhar e entender assim, mas se vocês voltarem nesse vídeo, vocês vão conseguir entender perfeitamente o que eu estou falando. Principalmente olhando isso ao vivo, ó. É que eu precisaria de um gráfico bem mais volátil que isso aqui, para a gente entender melhor e mais rápido. Ó, ela desceu e deixou um... já começou outra, perfeito, ó. Perfeito, parou aqui. A gente já tem uma referência aqui e uma referência aqui e uma referência de pavio, tá? Isso aqui é só para vocês visualizarem. Ó, subiu até aqui. Vamos ver se ela vai parar aqui, ó, nessa região. Tá muito lento o gráfico, galera, mas é basicamente isso aqui, ó. Ela subiu até aqui, nesse ponto que ela subiu, deixou uma referência aqui. Se ela voltar ao nível zero, que é esse onde que ela nasceu, tem uma referência, e ela voltar para cima e romper essa referência que ela já deixou, ela já fez o efeito mola para o alto, tá? E aí ela vai parar em certo ponto. Onde que ela parar, você já imagina uma referência. Ela vai voltar. Aqui é o nosso gatilho na hora que ela voltar, comprado, acreditando que ela vai romper aquela próxima referência que ela já deixou. Então é um operacional que vai definir muito
se você tem o tempo de tela mais apurado ou não. Ó, nesse caso ali ela não está fazendo o efeito mola, tá vendo? Para cima não. Ela está fazendo talvez para baixo. Ó, voltou um pouquinho e deixou a referência aqui, ó, de pavio. Tá vendo o paviozinho? Se ela voltar e romper esse pavio, é um efeito mola de venda. Não está fazendo também. O gráfico está bem parado. Então, esse momento do gráfico não seria bom para operar esse tipo de operacional, tá? Voltou, deixou mais... Hilbert, não é porque tá 5 minutos, não. 5 minutos é mais lento. Oi? É que 5 minutos o gráfico é mais lento. Se colocar um minuto. Não, mas esse operacional de efeito mola é em 5 minutos, tá? A gente vai ter algumas variações ali com o tempo que vocês mesmos podem criar para 1 minuto. Mas a gente tem que aprender a operar ele em 5 minutos, que é onde tem mais assertividade, tá? Nesse caso aqui já fez o efeito mola pro alto, ó. Não tá bom de operar agora, mas ela fez o efeito mola pro alto, que eu vi que ela subiu, voltou um tiquinho, depois rompeu o que ela tinha deixado. E na hora que ela volta um pouquinho e rompe, na hora que ela volta é o momento exato de poder fazer a compra, tá? Ô Wilber, na CryptoIDX faz muito isso. Na CryptoIDX faz muito isso. Eu gosto de operar lá também, de vez em quando eu opero isso. Porém, a CryptoIDX ela tá dando boas oportunidades em 15 segundos, tá? Aquele operacional da Cotex que eu mostrei para vocês, eu consegui ter vários gains hoje com 15 segundos. Mas esse operacional em 5 minutos aqui também tá show de bola para ela, tá? Mas nesse caso aí, a gente analisa em 5 minutos e entra para 1, é isso? Exato. Para 1 minuto? Isso. Ó, o tempo aqui vai começar uma nova vela de 1 minuto, né, no caso, para quem já conhece a corretora legal. Beleza, lá no tempo de 1 minuto começou uma nova vela. A gente está analisando em 5 minutos, que é movimentação de vela. Mas a nossa entrada vai ser para expiração de 1 minuto, tá? Pro final desse tempo aqui, ó lá. Olha a movimentação de mola. É o que eu falei para vocês, é observar. Né? Ela foi, voltou um pouquinho e já explodiu pro alto. Na hora que ela... Agora, nessa aqui é option, ó. Nem coloco dinheiro mais, tá? Não tô falando para vocês não colocarem dinheiro nela. Mas eu não coloco. Porque eu tenho certeza que na hora que ela voltar um pouquinho, que eu clicar, ela vai me dar um delay. E eu tô puto com esse trem de delay. Tá? Então assim, e não me paga rápido. Eu gosto de corretora que me paga rápido. A Binomo e a Cotex me pagam rápido, tá? Mas é mais ou menos isso a movimentação, o efeito mola, tá, Edson? Para quem quer aprender melhor, pode voltar o vídeo na hora que eu enviar para vocês e ver realmente o que eu falei. É aquilo que eu falei, é tempo de tela com aquela técnica que eu falei com vocês, tá? E aí só vocês observando isso no dia a dia que vocês vão conseguir pegar. Para quem tem paciência igual eu tive, ó, deixa o gráfico rolando aí em 5 minutos e vai observando o que ela tá fazendo. Se você tiver assim, ó, até melhor, se você pegar aqui e for marcando os pontos que ela para. Ela parou aqui. Aí você vai observar para onde que vai ser a próxima movimentação dela. Se vai ser para o alto ou para baixo. Se ela movimentar para baixo, você vem, marca aqui embaixo, entendeu? E isso vai rolando aí durante vários e vários minutos aí durante o gráfico, tá? Mais perguntas? Galera, deixa eu ver. Will, você tem na mentoria operacional? Ainda não gravei, tá, Max? Eu vou gravar, mas ainda não, eu não gravei ainda a mentoria, os vídeos de 5 minutos, tá? Mas eu vou gravar sim. Ó, de 15 segundos, beleza? Mas eu vou gravar e vou postar lá no negócio pra vocês. O Marlon tá me perguntando aqui, ó. Se possível, mostra pelo Binomo uma operação na demo. Operação eu não vou fazer não, tá, galera? Ei, professor, tem como você falar agora? Você ia falar porque quando caiu não mostrou. Quando o quê? A pergunta que ele quer fazer. A do Fábio? É o Fábio, Fábio? Isso. Ah, sim, beleza. É porque eu não tava vendo você aqui no grupo. Tava... Só um minutinho.
Deixa eu só ler a pergunta dele aqui, galera. Fábio. Vamos lá. Se... Professor, vamos lá. Pergunta do Fábio. Foi a seguinte. Professor, quando tem uma vela de força... Deixa eu desenhar. Quando tem uma vela de força, e outra de fraqueza, vela de fraqueza. Desenhar bonitinho aqui, pra gente entender o cenário que ele está querendo falar pra gente. Outra de fraqueza em uma tendência de alta, tá passando uma LTA. Quando faz uma vela de fraqueza acima da vela de força, nós sabemos que é uma reversão. Sim, se tiver uma, né, referência logo aqui em cima. Principalmente se tiver logo acima uma resistência. Show de bola. Travando. E se não tiver essa resistência e no lugar da vela de fraqueza for vermelha, ela tem que nascer mais abaixo ou pode ser acima? Beleza, ele quer saber se se não tiver uma resistência aqui em cima, né, uma referência, e se essa velinha aqui for vermelha, se ela é para operar comprado ou vendido, Fábio? Se ela for vermelha, é isso que você quer saber? Fábio? Isso. Tá. Assim, ela tá com a vela de força. Uhum. Ela tá com a vela de força, né? Sim. É uma tendência de alta. Sim. E às vezes o que acontece? Porque quando ela é vela de força e ela faz verde, aí no caso ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a reversão. Isso. E tiver um travamento, de preferência tiver esse travamento. Exatamente. Se caso não tiver, ela tiver vermelha, Uhum. e não tiver a reversão, ou não tiver o travamento, ou ela for vermelha, mas for um pouco embaixo ou por mais em cima essa vermelha, qual vai ser o furamento? Tá, nesse caso, se ela for aqui, tá? Ó. Ela vai continuar sendo uma... Opa, aquela... problema. Ela vai continuar sendo uma vela normal, ó. A gente não vai operar ela agora, porque ela não faz, ela não é o padrão que a gente quer operar, tá? A gente ainda não estudou ela o suficiente para entender se em certo local ela faz certa movimentação. Isso a gente não entende ainda. Qual confluência tem que ter para a gente operar esse padrãozinho aqui, tá? Então nesse momento aqui a gente deixa o gráfico só andar. Agora, Então, agora então se... nesse caso aí, ia aguardar ela fazer uma vela vermelha de queda, no caso se fosse isso aí, fazer uma queda vermelha para poder pegar outra, porque aí ela tá fazendo um padrão de estrela da noite, né? Isso, se ela faz uma de continuação aqui, ó, e você tem logo abaixo delas uma referência, aí sim você poderia pegar, lembrando que seria contra a tendência, tá? Certo. Aí você poderia pegar, mas só nesse caso ali, o melhor se fazer é esperar, tá? Esperar o gráfico andar e acontecer o que tem que acontecer, beleza? Ok. Mais alguma pergunta, galera? Porque tem coisas aí que às vezes a gente vê lá no curso, estuda, né? Mas às vezes sai e vai uma lampadazinha lá e mostra uma dúvida. Uhum. Como naquela justamente da vela de continuação. E às Sim. vezes, como você falou, se ela tiver uma trava, que trava é uma referência, tiver uma referência abaixo e ela tiver travando ela, Uhum. porque quando ela tem que estar, aí você não pega a venda. Você vai aguardar ela fazer. Se ela tiver uma trava, no caso ela vai fazer uma reversão, não é isso? Isso. Se você vê, você fala uma vela de fraqueza, né? Não, continuação. Tá. Se tiver uma vela de continuação, Mas ela estiver travando embaixo, aí a gente vai pegar uma reversão, porque está travando ela, da continuidade. é isso que eu quero explicar. Eu não ensinei a pegar a operação se tiver alguma coisa travando. Eu só falei para não operar, tá? Se ela tiver travada, não opera, tá? Pegar uma reversão aqui é muito perigoso. É você querer
decifrar o que está acontecendo, tá? Isso aqui não é para operar. A gente vai operar se tiver uma referência um pouco mais embaixo ou se ela tiver rompendo essa referência. Tiver a referência aqui, não. Aqui não. Mas se o corpo dela morre travada na referência. Também não aconteceu nada, tá? Aqui Nem não. tem pavio. Oi? No caso, que ali tem um pavio, mas se ela morre travada, sem pavio de baixo. Não opera. Travou a sua vela, não opera. Você não sabe, você não tem como ter certeza que a vela vai voltar. Ela pode só estar fazendo um movimento normal e continuar descendo, tá? Mas você não tem como identificar isso. Aqui, quando a vela fica travada, a gente simplesmente espera o mercado andar. Mas se a gente vê que tem ainda espaço para a vela andar, opa, entra vendido, ou então espera ela voltar um pouco e faz a operação de venda, tá? Sim. Show de bola? Não. Porque tem dica, né? Às vezes, nesse padrão aí, tem cara, tem uma vela de por exemplo, tem uma tendência de queda. Aí ela engolfou aquela vela de baixo. Então vai dar uma continuidade de alta. E sabe que tem uma referência acima. Ela vai dar uma continuidade, ela vai fazer o que? Ela vai reverter a continuidade. Ela vai dar uma né? Beleza. Mas aí o que acontece? Tem figuras de vela que tem tipo uma malícia, né? Oi? Por exemplo, às vezes tem, por exemplo, tem uma tendência, ela está começando uma tendência de alta e tem figuras, no caso, vela de força, vela de continuidade, por exemplo, vela de, como fez, você fez aí, vela de fraqueza. Teve a sua malícia, tem uma malícia que você explicou aí. Eu estou dizendo sim, tem alguma outra malícia de pegar esse tipo de padrão. Ah, sim. Entendeu? A primeira observação é sempre você saber se tem, né, uma referência travando. Isso é a primeira coisa. Se estiver travando, é melhor não operar. Segunda coisa, se estiver rompendo, né, os pontos que a gente tem aqui, uma vela de impulsão de alta, e ela estiver rompendo uma referência, ó, assim, a melhor operação nesse momento é esperar voltar, né, tocar na nossa aqui, ou até romper um pouquinho e pegar comprado, né, se estiver na tendência de alta. Tem também aquelas horas que você vai operar que o gráfico ele está numa tendência tão absurda, né, uma tendência tão de alta, que ele não tem mais referências acima, né? Você já não tem mais o que marcar para cima de referência, porque não tem. E aí você fica perdido, você fala, pô, deu uma vela de impulsão aqui, mas não tem referência ali para cima para eu me basear em nada. O melhor a se fazer é não operar nesse caso, é você esperar, né, uma correção gráfica, supondo topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos. Aí essa vela de impulsão aqui, eu vou fazer mais uma. Aí deu mais uma vela de impulsão aqui pro alto. O melhor se fazer nesse caso é esperar o gráfico corrigir, né? Para você ter a referência aqui de cima. E aí sim, quando ele começar a subir de novo, você observar o padrão que vai se formar aqui nessa base, para poder operar, para ele vir buscar a sua referência de cima, tá? Então são coisinhas que você vai pegando com o tempo mesmo, aplicando o operacional, tá? Dentro do... Tem outra, vela de descanso, galera. Se você vê uma sequência boa, assim, ó, tá acontecendo uma sequência de baixa. Se você identificar umas de 3 a 4 velas acontecendo e a próxima vela vier pequenininha, claro que tem que observar a referência e tudo mais. Porém, nesses casos aqui, eu arrisco, mesmo se tiver referência, lógico que você vai arriscar só se você tiver as condições de arriscar, não vai arriscar o dinheiro todo.
eu arrisco fazer uma venda, mesmo assim, tá? Porque eu acho válido nesses casos aqui. Fez lá uma sequência de vela, 1, 2, 3, vê uma pequenininha verde. Eu arrisco fazer uma venda na próxima. Mas aí, novamente, você esperar sempre a vela vir pro lado ao contrário do que você quer fazer a operação é melhor. Tendência de baixa, aconteceu a vela verdinha. O que você pode esperar fazer? A próxima vela subir um pouco, né? Você pegar ela positiva aqui ainda e você pega uma taxa muito boa e ganha embaixo, tá? Então, esperar o melhor momento para fazer a operação também é uma sacada. Ter paciência, né, na hora da operação. Não só visualizou o gráfico acontecendo e fez. Outra coisa na questão de vela de continuação também. Aqui tem uma boa. Observar a sequência, né? Se ela já perdeu o fundo, né? Tá uma tendência de baixa. Se ela já perdeu um fundo e aí ela demonstrar uma vela de continuação tocando na referência de alta, né? A gente está numa tendência de baixa e faz uma vela de continuação de baixa tocando na referência de cima, e tendo exatamente esse tamanho aqui, ó, essas aqui costumam dar mais certo ainda, ó. Quando ela tem esse corpinho aqui, dentro de uma tendência, depois que rompe um fundo, é muito boa para operar, tá? Desse tamanhozinho aqui com os pavis do mesmo tamanho, tá bom? Então essas são algumas sacadinhas que você vai tendo com o tempo, mas isso é você ir voltando o gráfico, analisando. Não custa nada, galera, vocês abrirem um gráfico um dia, voltar o gráfico lá desde 7 horas da manhã, analisar ali durante até o meio-dia, assim, não que vocês vão ficar na frente do gráfico esse tempo inteiro, mas voltar o gráfico e dando um zoom, fazendo marcações, observando o que aconteceu, se deu certo o vela a vela naquele tempo, o que poderia ter dado errado, o porquê, vocês criarem essas teorias nas suas cabeças, né? E ver se isso no dia a dia vai conferir, tá? Quando eu comecei a fazer marcações para identificar padrões, eu pegava tempos gráficos assim de um mês para trás e ficava o dia inteiro marcando os melhores padrões, o que estava dando certo, por que deu certo assim na minha mente. Eu criei essas teorias, eu sei que elas dão certo há muito tempo, né? Mas não quer dizer que o gráfico vai respeitar sempre, porque ele não respeita. Por isso que a gente tem que aliar isso tudo a gerenciamento operacional e o principal, disciplina. Beleza? Show de bola, galera. Deixa eu ver se vocês estão aí, que eu tô falando aqui. Tem uma cara, eu não sei nem se vocês estão aí ainda. Tá todo mundo aí, graças a Deus. Ó, a live de hoje foi essa, tá? Eu vou salvar aqui para vocês. Vou deixar disponível lá no OneDrive para todo mundo, beleza? Quem tiver mais dúvidas durante a semana vai me mandando. E a nossa última live já vai ser semana que vem. Eu mando para vocês lá no grupo, beleza? Obrigado por vocês estarem até aqui até agora. Não se preocupem, pode continuar me fazendo perguntas lá no Telegram até depois da mentoria que eu respondo, tá? Eu ajudo todo mundo. E foco nos Soros, tá? Que vocês sabem que dá certo. Só basta colocar isso com muita disciplina e dentro de um operacional legal. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima live. Fui, tô fechando aqui, ó.